Olá, alunos, bem-vindos à aula de Ciências, aula de número 2 do nono ano. E na aula de hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre reprodução, tá? Entender o que é reprodução e quais são os tipos de reprodução, tá bom? Começando com o conceito básico do que é reprodução, tá, gente? Reprodução é uma das características comuns a todos os seres vivos, tá? É o processo essencial para a manutenção da espécie, onde você produz novos indivíduos, então você perpetua a sua espécie, tá? E a depender do tipo de reprodução que você faz, você vai estar promovendo a variabilidade genética, né, na sua população, tá? A reprodução pode ser basicamente classificada em dois tipos, tá? Nós temos a reprodução assexuada, tá? E nós temos a reprodução sexuada, tá? Os nomes são parecidos, mas diferencia aí. Assexuada e sexuada, tá? Nós vamos entender a partir de agora o que caracteriza cada um desses dois tipos, tá? E dar exemplos, né, de reprodução assexuada em animais e plantas e reprodução sexuada em animais e plantas, tá? Acontecem os dois tipos nos dois grupos, tá? Começando pela reprodução assexuada, tá? A reprodução assexuada, acompanha ali comigo na telinha, ó, ocorre sem a união de células reprodutoras, né? Os seres formados são geneticamente idênticos ao indivíduo inicial e entre si. Demanda menos tempo e energia e não ocorre variabilidade genética. Então, na reprodução assexuada, você não tem células reprodutoras se fecundando, se unindo, né? Uma célula masculina e uma célula feminina. Você não tem isso. Você tem um indivíduo, né, formando outro indivíduo geneticamente idêntico a si. Então, você tem ali um tipo de reprodução em que são formados basicamente clones, né? Digamos lá, uma bactéria, ela vai se reproduzir assexuadamente, ela vai produzir clones de si mesmo, né? Os seus descendentes vão ter o mesmo material genético que ela, a bactéria-mãe, tá? Esse tipo de reprodução, como está ali na telinha, ele demanda menos tempo e energia, tá? Então, é um tipo de reprodução muito mais rápido do que a reprodução sexuada, tá? E é um tipo de reprodução que gasta menos energia, tá? Então, essa reprodução ela é muito comum nos seres unicelulares, tá? É uma estratégia evolutiva para que eles consigam se reproduzir mais rapidamente, tá? Os seres unicelulares, como bactérias, por exemplo, fazem muito reprodução assexuada, tá? E não ocorre variabilidade genética. Comentei com vocês. Na reprodução assexuada, os descendentes são geneticamente iguais ao progenitor, né? À bactéria-mãe, se for o caso, tá? Então, são produzidos ali clones, tá? É o que caracteriza basicamente a reprodução assexuada, a formação de clones, tá? Ali na telinha vocês estão vendo ali um exemplo de reprodução assexuada, né? Nós temos ali uma bactéria fazendo um tipo de reprodução assexuada, que é a bipartição, né? O nome já diz tudo, ela basicamente divide o seu corpo em dois, se parte ao meio, e aí cada parte vira um indivíduo independente, tá? Indivíduos geneticamente idênticos, tá? Existem vários tipos de reprodução assexuada e existem vários tipos de reprodução sexuada. Esse é só um exemplo de reprodução assexuada, é uma bactéria fazendo bipartição, tá? Nós temos uma bactéria e do lado nós temos uma ameba, né, fazendo o mesmo processo. Ela vai, segmenta seu corpo ao meio e depois cada parte vira um indivíduo independente, tá? Aí na telinha vocês podem ver exemplos de reprodução assexuada. Nós temos ali então a fragmentação, né? O indivíduo ele pega um pedacinho do seu corpo e a partir desse pedaço ele forma um outro ser vivo, geneticamente idêntico a ele. Nós temos ali a esporulação, né, em que são jogados no ar esporos e que vão formar indivíduos geneticamente idênticos ao parental. Nós temos o brotamento, né, em que surge no corpo do parental um pequeno fragmento que vai se deslocar, que vai cair no solo e depois formar um novo indivíduo, né? Ele brota, por isso que é o nome brotamento, ele brota do corpo do parental. Nós temos ali a partenogênese, que é um tipo de reprodução assexuada em animais, no caso ali abelhas, né? A partenogênese, que também é um tipo de reprodução assexuada, não tem ali o encontro de células reprodutivas, tá? Nós temos ali a multiplicação vegetativa, também muito comum em plantas. Então vocês vejam que nós temos vários tipos de reprodução assexuada, né? Essa reprodução que é mais rápida, demanda menos energia, porém ela não permite variabilidade genética, tá? Falando um pouquinho agora da reprodução sexuada, tá? O que caracteriza a reprodução sexuada, tá? Acompanhe comigo. Na reprodução sexuada ocorre a união de células reprodutivas, né, gametas,
formando uma célula-ovo. Os indivíduos resultantes da fecundação não são iguais aos que lhe deram origem, demanda mais tempo e energia e permite uma maior variabilidade genética. Então é praticamente o oposto da reprodução assexuada, né? Você tem na reprodução sexuada o encontro de células reprodutoras masculina e feminina, elas vão se fundir e formar uma célula-ovo, tá? Que vai formar um novo indivíduo. Esse novo indivíduo não vai ser 100% igual ao seu parental, tá? Às suas parentais. Eles vão ter algumas características dos seus parentais, mas como ele é o resultado da mistura do material genético do pai e da mãe, ele vai ter um material genético diferente. Ele vai ser parecido, mas ele também vai ser diferente, tá? É isso que caracteriza a reprodução sexuada, tá? Os descendentes não são geneticamente idênticos aos parentais, tá? É um tipo de reprodução que demanda mais tempo e mais energia, tá? Então, um organismo unicelular, por exemplo, ele não vai perder tempo fazendo uma reprodução sexuada, porque ela é mais demorada e ela gasta mais energia, né? E para um organismo unicelular, uma bactéria, por exemplo, não faz sentido gastar tanta energia, né, e ter tanto tempo para produzir seres com variabilidade genética, tá? Permite uma maior variabilidade genética. Então, na reprodução sexuada é que você vai ter variabilidade genética, indivíduos diferentes, né? Você vai ter indivíduos com composições genéticas diferentes. E isso é um ponto muito importante para a sobrevivência de uma população, tá bom? Um exemplo de reprodução sexuada em plantas, né? Ali você tem o ciclo de vida das angiospermas, né? Angiospermas são plantas com flores e frutos, lembra lá, é o grupo de plantas com maior sucesso evolutivo. Então as angiospermas, elas fazem reprodução sexuada. Você tem ali, né, a flor masculina, né? Ela vai fecundar a flor feminina e a partir daí surge uma nova planta. Essa planta vai ser 100% igual aos seus parentais? Não, porque é reprodução sexuada. Ela vai compartilhar algumas características com eles, porque eles são seus parentais, mas ela vai ser diferente. Ela vai ter uma composição genética diferente, tá? Então ali só para vocês observarem, né, como é que ocorre esse ciclo de vida das angiospermas, tá? Que são as plantas com flores e frutos. Reprodução sexuada em animais, tá? Nós temos ali a forma mais comum da reprodução sexuada em animais é do tipo biparental, mas também há o hermafroditismo. Então, na nossa espécie, a espécie humana, nós fazemos reprodução sexuada biparental, ou seja, nós temos dois indivíduos de sexo oposto envolvidos no processo de reprodução, tá? Biparental, precisa de dois indivíduos de sexo oposto. Mas alguns outros animais, que não é o nosso caso, eles fazem o hermafroditismo, né? Em que um indivíduo ele tem os dois sexos. Então ele sozinho consegue produzir novos descendentes com variabilidade genética, tá? Ele é o macho e a fêmea ao mesmo tempo, ele é hermafrodita, tá? A fecundação sexuada ela pode ser de dois tipos, né? Uma subclassificação. Ela pode ser de fecundação externa e fecundação interna. Ali na telinha nós temos ali, ó, os sapos, por exemplo, eles fazem reprodução sexuada por fecundação externa, né? Ou seja, os gametas, masculino e feminino, eles se fecundam no ambiente externo, geralmente no ambiente aquoso, né, com água. A fecundação interna, né, o próprio nome já diz, a fecundação ocorre dentro do corpo de um dos parentais, tá? No caso da espécie humana, nós fazemos reprodução sexuada com fecundação interna, né? A fecundação na espécie humana ocorre lá nas tubas uterinas do sistema reprodutor feminino, tá bom? Reprodução sexuada e vantagens adaptativas. Eu falei muito para vocês, né, de variabilidade genética, né? Um tipo de reprodução não permite variabilidade genética, que é a assexuada, e o outro tipo de reprodução permite a variabilidade genética, no caso a assexuada. Mas por que que isso é tão importante? Por que que é importante numa população você ter indivíduos diferentes? Quando eu falo de variabilidade genética, são indivíduos diferentes, tá? Por que que isso é tão importante para uma população? Porque imaginem só, numa população que tem seres diferentes, você vai ter respostas a estímulos diferentes. Então imagine ali você tem uma população de coelhos, né? Nós temos ali 1000 coelhos. Esses coelhos se reproduzem por reprodução sexuada, né? Então eles têm variabilidade genética, são coelhos diferentes, tá? E digamos que vem uma doença e acomete aquela população. Se são seres diferentes, vocês acham que todos eles vão responder à doença da mesma forma? É claro que não. Você vai ter uma parcela de coelhos que vão ser
vulneráveis a essa doença e vão acabar morrendo, mas você também vai ter uma parcela da população que ela é resistente a essa doença, né? E, portanto, ela vai continuar se reproduzindo, tá? Porque os coelhos eles têm variabilidade genética. Agora imagine uma população de coelhos, né, hipoteticamente, de seres, de clones, né? Nós temos ali 1000 coelhos que formam uma população e todos eles são clones, são geneticamente idênticos. Se vier ali, por exemplo, uma doença ou uma mudança climática extrema, todos eles vão responder da mesma maneira? Sim, porque eles são geneticamente idênticos. Então, se o indivíduo for vulnerável àquela doença, todos vão ser vulneráveis àquela doença e toda a população vai acabar sendo extinta, tá, gente? Então, esse exemplo é muito bom para você ver que a variabilidade genética ela é importante para a perpetuação da espécie, né? Ela permite que você forme indivíduos que são diferentes e que vão responder de maneiras diferentes a estímulos externos. Pode ser a doença, pode ser uma mudança climática, uma mudança do solo, tá? Então, seres diferentes fazem bem para a perpetuação da espécie em uma população, tá bom? Essa é a mensagem final. Por isso que a reprodução sexuada ela é tão importante, ela que permite a variabilidade genética, tá? A assexuada não permite, são produzidos clones, tá? Partindo para o nosso exercitando, tá, gente? Nós temos aí duas questões bem simples, tá? A questão número 1 pergunta: a não ocorrência de variabilidade genética em uma população é algo ruim? Acabei de explicar para vocês, né? E a 2: os seres humanos reproduzem-se sexuadamente com fecundação interna. Explique por que esse tipo de fecundação é uma adaptação evolutiva mais favorável do que a fecundação externa, né? Pede para que vocês justifiquem aí por que um tipo é mais vantajoso do que o outro. É uma resposta bem lógica até, tá? A resposta daí na telinha para vocês, tá? Vamos ler com calma. A número 1 eu já comentei com vocês, então vamos só ler, tá? Diversas mudanças podem ocorrer nos mais diferentes ambientes. Por exemplo, mudanças climáticas, disponibilidade de alimento e surgimento de doenças. Sendo que muitas vezes as mudanças ocorrem de forma imprevisível. Elas influenciam as populações que habitam naquele local. E a variabilidade genética dentro delas será de extrema importância para a sobrevivência das espécies, tá? Então, ou seja, se são uma população formada por seres diferentes, eles vão responder de formas diferentes àquela alteração externa, né? Isso vai permitir com que alguns indivíduos continuem vivos e outros, né, já não consigam resistir ou acompanhar aquela mudança. Tá? Então, a variabilidade genética ela permite a perpetuação de populações. Tá? E a 2 pergunta por que a fecundação interna é mais favorável do que a fecundação externa. Tá, gente? É bem lógica essa resposta. Tá? Acompanha ali comigo. Ó. A fertilização interna, né? Fertilização e fecundação é a mesma coisa. A fertilização interna apresenta algumas vantagens em relação à fertilização externa. Nesse tipo de fecundação, há uma maior sobrevida dos zigotos produzidos. Isto se deve ao fato de, após a fecundação, os zigotos produzidos ficarem protegidos no interior do trato reprodutivo da fêmea, geralmente, né? Durante parte do seu desenvolvimento, tá? Então, é bem lógico, né? Você tem ali uma fecundação externa, em que os zigotos ficam ali no ambiente externo, sem proteção, e você tem uma fecundação interna em que o zigoto fica protegido, né, no aparelho reprodutor da fêmea, geralmente. Quem é que tem mais chances de se desenvolver e formar um novo indivíduo? Aquele que está protegido ou que está no ambiente externo sem nenhuma proteção? É claro que é o que está no ambiente interno, né, no trato reprodutivo da fêmea. Ele vai ter uma maior chance de se desenvolver e formar um novo indivíduo. Por isso que a fecundação interna ela é uma adaptação evolutiva favorável, tá? E ela permite que o zigoto tenha mais chances de lá no final do período de desenvolvimento formar um novo indivíduo, tá bom? Bem simples, tá? Ficamos por aqui, gente. Essa é a aula de hoje, tá? Espero que vocês tenham entendido quais são os tipos básicos de reprodução, o que caracteriza cada um e a importância da variabilidade genética em populações, tá? Essa aula fica lá na plataforma Eduque para que vocês possam assistir novamente quantas vezes vocês acharem necessário, tá bom? Desejo bons estudos e até a próxima.